Capítulo 2. Naquele momento, ele estava usando um manto vermelho de casamento em um quarto cheio de felicidades duplas feitas de tecidos vermelhos. Na noite anterior, seu avô Xiao Li e sua tia Xiao Lingqi pessoalmente arrumaram esses artesanatos. Seu quarto tinha sido transformado em um quarto de casamento. De repente, a porta se abriu e uma figura apressadamente entrou. Xiao Tse imediatamente levantou-se e sorriu. Tia, meu avô já voltou. Xiao Lingqi era filha de Xiao Li desde quando ele era um homem de meia idade. Embora ela fosse a tia de Xiao Tse, ela tinha acabado de completar 15 anos e era um ano mais nova que Xiao Tse. Ela era bem nova, mas sua beleza já era tocante. Seu nível de força profunda era o início do 6º nível do domínio profundo elemental, mas mesmo que ela não esteja em igualdade com Xia Qingjiu e se comparadas, seu nível espiritual não era mau, já que ela era um importante recurso para o clã Xiao e era vista com muito respeito. Oh, Cher, você finalmente acordou. Uma voz gentil atingiu o quarto enquanto Xiao Li entrava. Vendo que Xiao Tse já estava fora da cama e com a cor de sua pele de volta ao normal, Xiao Li relaxou um pouco. Atrás dele seguiu sua empregada Xiao Hong e o médico número 1 na cidade nuvem flutuante Dr. Seto. É muito bom que tenha acordado e não tem mais a aparência de uma pessoa doente, mas deixe Dr. Seto examinar você. Hoje é seu casamento e não podemos cometer o menor erro. Dr. Seto, por favor, vá em frente. Xiao Li deu um passo ao lado enquanto falava. Dr. Seto colocou sua caixa de medicamentos em cima da mesa e sentou em frente de Xiao Tse. Ergueu as mãos para sentir seu pulso. Depois de um tempo, ele tirou as mãos de Xiao Tse. Dr. Seto, como está a condição de Xiao Tse? É muito sério? Xiao Lingqi perguntou preocupada, com um nervosismo gravado em seu rosto. Embora ele não tenha falado nada, Xiao Li parecia solene e tinha um olhar cruel em seu rosto. Como ele não poderia estar ciente que o repentino colapso de Xiao Tse foi estranho. O rosto do Dr. Seto se aliviou com um sorriso. Elder Xiao, você não precisa se preocupar. A condição física de seu neto é excelente. Ele não tem nenhuma doença grave ou até mesmo um resfriado. Talvez seu neto desmaiou por causa que ele estava tão nervoso e excitado que seu sangue subiu para a cabeça. Depois de tudo, seu neto está se casando com a beldade número 1 na cidade nuvem flutuante. Hahaha. Embora Dr. Seto tentou esconder seu desdém, suas palavras revelaram seu arrependimento. Uma mulher talentosa se casando com um inútil que não é bom para nada e não tem futuro era realmente difícil para qualquer um aceitar. Isso é uma ótima notícia. Xiao Li suspirou em alívio e concordou em pensamento. Deve ter sido difícil para o Dr. Seto ter vindo aqui tão cedo na manhã. Hong, escolte o Dr. Seto para a sala de visitas para ele descansar. Tudo bem. Dr. Seto respondeu com um aceno e ergueu sua caixa de medicamento. Desde que seu neto está bem, eu irei embora. Parabéns ao Elder Xiao por ter encontrado a mais espetacular nora na cidade nuvem flutuante. Eu nem imagino quantas pessoas devem estar com inveja de você agora mesmo. Haha. Adeus. Você deve se lembrar de vir ao casamento beber uns drinks. Hong, escolte o Dr. Seto para fora. Cher, você está realmente bem? Você se sente desconfortável em algum lugar?
Xiao Li ainda não tinha certeza depois que o Dr. Seto deixou e mergulhou em pensamentos. Quando Xiao Tse repentinamente desmaiou, sua temperatura caiu e sua vitalidade enfraqueceu. Isso não poderia ter sido resultado de ter ficado muito excitado. Olhando para a presente condição saudável de Xiao Tse, ele certamente parecia bem agora, mas Xiao Li não podia apagar aquela pequena dúvida no fundo de seu coração. Eu realmente estou bem, vô. Você pode ficar despreocupado. Xiao Tse disse com uma expressão leve enquanto olhava para Xiao Li e via um rosto preocupado com cabelos brancos. O clã Xiao consiste em 5 elders e embora Xiao Li era o 5º elder, ele era o mais forte no clã. 5 anos atrás ele entrou na borda do 10º nível do domínio profundo espiritual e teve a oportunidade de atravessar o domínio profundo, um nível que inúmeras pessoas sonham alcançar. Xiao Li fez apenas 55 anos nesse ano e mesmo com sua força do 10º nível do domínio profundo espiritual, todos os seus cabelos já tinham ficado brancos. Toda vez que Xiao Tse via sua cabeça cheia de cabelos brancos, seu coração se tornava rancoroso sobre aquela vista. A razão pela qual Xiao Li tinha cabelos brancos desde seus tempos de quando ele era um homem de meia idade era conhecida por todas as pessoas na cidade Nuvem Flutuante. Seu único filho, o pai de Xiao Tse, Xiao Ying, era chamado de gênio número 1 da cidade Nuvem Flutuante. Na idade de 17, ele avançou para o domínio profundo nascente. Aos 20, ele atingiu o 5º nível do domínio profundo nascente. Aos 23 ele atravessou o domínio profundo nascente e entrou no domínio profundo verdadeiro, chocando todas as pessoas na cidade Nuvem Flutuante. Ele se tornou o orgulho, assim como a felicidade de Xiao Li. Quase todo mundo acreditava que quando Xiao Ying se tornasse um homem de meia idade, ele seria o melhor candidato qualificado para herdar a liderança do clã Xiao. Infelizmente, talvez Deus estava com inveja e houve uma tentativa de assassinato em Xiao Ying apenas um mês depois que Xiao Tse nasceu. Alguns dias depois daquilo, Xiao Ying também tinha salvado a vida da filha do líder do clã Xia. Depois de seu resgate, Xiao Ying apenas podia se defender dos assassinos com metade de sua força habitual e com isso naquele dia ele respirou pela última vez. O coração de sua esposa se partiu em pedaços pela perda de seu amado e foi encontrar-se com ele logo depois. O cabelo de Xiao Li se tornou branco do dia para a noite devido ao pesado golpe de perder seu filho. 9 meses depois, Xiao Lingqi nasceu. Sua mãe também sofreu uma enorme tortura por perder seu único filho e morreu de depressão um mês depois. Ninguém sabia como Xiao Li vivia após a morte de ambos, filho e esposa. Seus cabelos brancos continham uma dor imensurável, ódio e uma profunda tristeza. Até hoje, Xiao Li ainda não descobriu quem matou seu filho. Mais tarde, ele colocou todas as suas esperanças e desejos em Xiao Tse. Mas a realidade brutal dele nascendo com uma veia profunda danificada foi como se um raio tivesse caído em sua cabeça. Entretanto, olhando para seu irremediável neto, Xiao Li nunca mostrou nenhum sinal de desapontamento ou raiva. Em seu ponto de vista, ter nascido com uma veia profunda arruinada significava que o destino tinha sido injusto e que ele não deveria ser condenado por causa dessa injustiça. Ele não deveria ser indiferente ou ridicularizar Xiao Tse.
Ao invés disso, ele deveria amá-lo ainda mais para compensar aquilo. Ao passar dos anos, ele tinha sempre buscado qualquer meio possível para reparar suas veias profundas danificadas. Entretanto, as veias profundas são a fonte da força profunda de uma pessoa. Como isso poderia ser facilmente reparado? Embora Xiao Tse era ignorado pelos outros e era visto com desdém, ele continuava a se sentir sortudo por ter um avô como Xiao Li. Olhando para os penetrantes cabelos brancos de Xiao Li, os olhos de Xiao Tse gradualmente se contraíram. Desde que os deuses me deram uma segunda chance e me deixaram ambas as minhas memórias, mesmo se for apenas para confortar meu avô, eu tenho que viver vigorosamente. E daí se minhas veias profundas estão arruinadas? Eu sou o sucessor de um médico santo. Assim que eu encontrar a medicina certa, em um curto tempo de 3 semanas, eu irei restaurar totalmente minhas veias profundas de volta ao normal. Está certo? Isso é maravilhoso de se ouvir. Vendo Xiao Tse, Xiao Li se sentia despreocupado. Olhando para o brilhante céu, ele disse: Tse, já é de noite. Vá se preparar enquanto eu irei arrumar a equipe para o casamento. Oh, certo, você quer ir cavalgando, ou em uma carruagem? Se fosse o Xiao Tse de ontem, ele definitivamente teria respondido a carruagem. Embora ele era o único neto de um elder, sem status algum, ele podia ser chamado de bom para nada. Com um mundo de diferença entre ele e Xia Qingjiu, em seu caminho para a cerimônia no clã Xia, ele não tinha dúvidas que haveriam inúmeros dedos apontados para ele, mas também teria de suportar inúmeros olhares de inveja e arrependimento. Todos podem imaginar que sentimentos iriam surgir frente a frente com tamanhas emoções negativas. Xiao Tse sorriu levemente. É claro que irei cavalgando. Você não precisa se preocupar comigo, vô. Xia Qingjiu pode ser da nobreza, mas ela já está destinada a ser sua nora na nossa família Xiao. Eu irei me casar com ela abertamente e trazê-la para casa com dignidade e honra, e não vou deixar você perder sua face. Havia um atraso na expressão de Xiao Li. Ele nunca tinha imaginado que seu neto iria dizer uma coisa dessas. Seu rosto então se desmanchou com um sorriso gentil e ele concordou devagar. Bom, com apenas uma palavra, veio sua profunda satisfação. Xiao Li saiu do quarto e fechou a porta. Assim que Xiao Li saiu, Xiao Lingqi levantou-se em frente de Xiao Tse e curvou seus lábios. Seu rosto torcido com descontentamento, ela disse: então atualmente você estava excitado por esse casamento e fez eu me preocupar com você em vão. Você obviamente não encontrou Xia Qingjiu muitas vezes, mas já se apaixonou por ela. Oh, certo. Ela é a beldade número 1 na cidade nuvem flutuante. Xiao Tse rapidamente acenou sua mão para a esquerda e para a direita, negando. Como isso é possível? Xia Qingjiu é muito bonita, mas eu penso que a tia é mais. Se eu realmente tivesse desmaiado por causa dela, então eu não sei quantas vezes eu teria desmaiado nessa vida por causa que você sempre me acompanha todos os dias. Hehe. O rosto de Xiao Lingqi imediatamente mudou em um doce sorriso. Você sabe o que me dizer para me deixar contente? Está tudo bem se Xiao Tse desmaiou em pressa de se casar com Xia Qingjiu por causa que ela é bonita e talentosa. O clã Xia é também o clã mais rico na cidade nuvem flutuante, então tem muitas pessoas que queriam se casar com ela. Entretanto,
ela eventualmente está indo se casar com minha família, Xiao Tse. Nesse ponto, Xiao Lingqi tinha um olhar de orgulho em seu rosto. Então seus olhos se tornaram melancólicos enquanto ela disse: eu sinto como se esse dia chegou tão rápido. Xiao Tse já está se casando. Tum tum, uma batida na porta seguida da voz do velho empregado Xiao Wonkang. Jovem mestre, está quase na hora de encontrar a noiva. Já. Xiao Lingqi olhou para as roupas de Xiao Tse e repentinamente pareceu ansiosa. Tio Hong, espere um pouco mais e nós sairemos direto para a cerimônia. Ela andou para frente de Xiao Tse e um par de mãos macias começaram a abotoar as roupas de casamento de Xiao Tse. Esse traje é bastante difícil de se colocar. Suas roupas estão uma bagunça por causa dos eventos de mais cedo. Levante que eu irei terminar isso agora mesmo. Um par de mãos brancas e delicadas como a neve começaram a trabalhar apressadamente. Ela arrumou sua gola para o lado certo e apertou seu cinto. Suas ações eram bobas, mas ela levava aquilo seriamente e prestava muita atenção enquanto fazia aquilo. Xiao Tse silenciosamente olhou para ela e seus olhos gradualmente se tornaram nebulosos. Hoje ele estava indo se casar com Xia Qingjiu, mas ele sabia com certeza que Xia Qingjiu não estava se casando com ele porque ela sinceramente o amava e sim pelo acordo feito por seus pais Xiao Ying e Xiongji. Naquele mês de março, Xia Qingjiu provavelmente não iria se aborrecer em lançar um único olhar em sua direção. As únicas pessoas nesse mundo que eram gentis com ele eram apenas seu avô Xiao Li e sua tia Xiao Lingqi. Durante o início de sua infância, Xiao Lingqi se prendia em Xiao Tse como se fosse um chiclete. Ela o seguia onde quer que ele fosse. Era duro para ele se livrar dela. Se ela não o visse por um tempo, ela iria chorar alto. Entretanto, quando Xiao Tse fez 10 anos de idade e foi confirmado que suas veias profundas estavam arruinadas, parecia que Xiao Lingqi tinha crescido do dia para a noite. Depois dos 24 anos de sonhos no continente Nuvem Azuri, Xiao Tse sentia que seu tempo aqui com a gentil Xiao Lingqi era uma luxúria de tão preciosos. Embora Xia Qingjiu iria se tornar sua esposa, ela iria ser como a mais fria lua no céu. Algo que apenas pode ser visto mas não tocado. Se eu me casasse com uma garota como a tia, seria perfeito. Esses tipos de pensamentos incontrolavelmente apareceram na mente de Xiao Tse. Depois de terminar de arrumar Xiao Tse, Xiao Lingqi soltou um suspiro de alívio. Ela ergueu sua mão e despenteou seu cabelo. Com uma expressão doce de afeição claramente exposta em seu rosto, seus lábios rosados levemente partiram-se como as pétalas de uma flor. Com uma velocidade supernatural, Xiao Tse instintivamente inclinou sua cabeça e pressionou sua boca apetitosamente contra os lábios rosados de Xiao Lingqi.